Como se escureceu o ouro, como mudou o bom e fino ouro. As pedras do santuário estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. Os preciosos filhos de Sião, estimados como ouro puro, como agora são considerados como vasos de barro, obra das mãos de oleiro. Até os chacais dão o peito para amamentar a seus filhotes. Porém a filha de meu povo se tornou cruel, como os avestruzes no deserto. Por causa da sede a língua da criança de peito se grudou a seu céu da boca. Os meninos pedem pão, e ninguém há que lhes reparta. Os que comiam das melhores iguarias, agora desfalecem nas ruas. Os que se criaram em carmesim abraçam o lixo. Pois maior é o castigo da filha de meu povo do que o do pecado de Sodoma, que foi transtornada em um momento, e não assentaram sobre ela companhias. Seus nazireus eram mais alvos que a neve, mais brancos que o leite. Seus corpos eram mais avermelhados que rubis, e mais polidos que a safira. Mas agora sua aparência se escureceu mais que o carvão. Não são mais reconhecidos nas ruas. Sua pele está apegada a seus ossos. Ficou seca como um pau. Mais felizes foram os mortos pela espada do que os mortos pela fome, porque estes se abatem traspassados pela falta dos frutos do campo. As mãos das mulheres compassivas cozeram a seus filhos, serviram-lhes de comida na destruição da filha de meu povo. O Senhor cumpriu o seu furor, derramou o ardor de sua ira, e acendeu fogo em Sião, que consumiu seus fundamentos. Nem os reis da terra, nem todos os que habitam no mundo, criam que o adversário e o inimigo entraria pelas portas de Jerusalém. Assim foi por causa dos pecados de seus profetas, por causa das maldades de seus sacerdotes, que derramaram o sangue dos justos em meio dela. Titubearam como cegos nas ruas, andaram contaminados de sangue, de maneira que ninguém podia tocar suas vestes. Gritavam-lhes: afastai-vos, imundos, afastai-vos, afastai-vos, não toqueis. Quando fugiram e andaram sem rumo, foi dito entre as nações: aqui não morarão. A face do Senhor os dispersou, não os olhará mais. Não respeitaram a face dos sacerdotes, nem tiveram compaixão dos velhos. Quanto a nós, desfaleceram-se nossos olhos esperando por socorro para nós. Aguardávamos atentamente uma nação que não podia salvar. Caçaram nossos passos, de modo que não podíamos andar por nossas ruas. Achegou-se o nosso fim. Nossos dias se completaram, pois nosso fim veio. Nossos perseguidores foram mais velozes que as águias do céu. Sobre os montes nos perseguiram. No deserto armaram ciladas para nós. O fôlego de nossas narinas, o ungido do Senhor, do qual dizíamos: abaixo de sua sombra teremos vida entre as nações, foi preso em suas covas. Goza-te e alegra-te, filha de Edom, que habitas na terra de Uz. Porém o cálice também passará por ti. Tu te embriagarás, e te desnudarás. Cumpriu-se o castigo por tua maldade, ó filha de Sião, nunca mais te levará em cativeiro. Ele punirá tua maldade, ó filha de Edom, revelará os teus pecados. Lembra-te, Senhor, do que tem nos acontecido. Presta atenção e olha a nossa humilhação. Nossa herança passou a ser de estrangeiros, nossas casas de forasteiros. Órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúvas. Bebemos nossa água por dinheiro, nossa lenha temos que pagar. Aqueles que nos perseguem estão bem próximos. Estamos exaustos e não temos como descansar. Nós nos rendemos aos egípcios e aos assírios para nos saciarmos de pão. Nossos pais pecaram, e não existem mais, porém nós levamos seus castigos. Servos passaram a nos dominar, ninguém há que nos livre de suas mãos. Com o risco de vida trazemos nosso pão, por causa da espada do deserto. Nossa pele se tornou negra como um forno, por causa do ardor da fome. Abusaram das mulheres em Sião, das virgens nas cidades de Judá. Os príncipes foram enforcados por suas mãos. Não respeitaram as faces dos velhos. Levaram os rapazes para moer, e os moços caíram debaixo da lenha que carregavam. Os anciãos deixaram de se sentarem junto às portas, os rapazes de suas canções. Acabou a alegria de nosso coração, nossa dança se tornou em luto. Caiu a coroa de nossa cabeça, ai agora de nós, porque pecamos. Por isso nosso coração ficou fraco, por isso nossos olhos escureceram. Por causa do monte de Sião, que está desolado, raposas andam nele. Tu, Senhor, permanecerás para sempre, e teu trono de geração após geração. Por que te esquecerias de nós para sempre e nos abandonarias por tanto tempo? Converte-nos, Senhor, a ti, e seremos convertidos. Renova nossos dias como antes. A não ser que tenhas nos rejeitado totalmente, e estejas enfurecido contra nós ao extremo. Parabéns, você finalizou Lamentações. Portanto, devemos prestar atenção com muito mais empenho para as coisas que já ouvimos, para que nunca venhamos a cometer deslizes. Pois, se a palavra pronunciada pelos anjos foi confirmada, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como nós escaparemos, se descuidarmos de tão grande salvação? Ela, que começou a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que ouviram. Deus também deu testemunho com eles, por meio de sinais, milagres, várias maravilhas e distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pois não foi aos anjos que ele sujeitou o mundo futuro, do qual estamos falando, mas em certo lugar alguém testemunhou, dizendo: o que é o homem, para que te lembres dele? Ou o filho do homem, para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, sujeitaste todas as coisas debaixo de seus pés, pois ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não fosse sujeito a ele. Porém agora ainda não vemos todas as coisas sendo sujeitas a ele. Porém vemos coroado de glória e de honra, por causa do sofrimento de morte, aquele Jesus, que havia sido feito um pouco menor que os anjos, a fim de que, pela graça de Deus, experimentasse
enviasse a morte por todos, pois convinha àquele, para quem e por quem são todas as coisas, que, quando trouxesse muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de aflições o autor da salvação deles. Porque tanto o que santifica como os que são santificados, todos são provenientes de um. Por isso ele não se envergonha de lhe chamar de irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantarei louvores a ti no meio da congregação. E outra vez, nele confiarei. E outra vez, eis-me aqui, com os filhos que Deus me deu. Portanto, uma vez que os filhos compartilham do sangue e da carne, também ele, semelhantemente, participou das mesmas coisas, a fim de pela morte aniquilar ao que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar a todos os que, por medo da morte, estavam sujeitos à servidão durante a vida toda. Pois, evidentemente, não é aos anjos que ele ajuda, mas sim, ajuda a descendência de Abraão. Por isso era necessário que em tudo ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas relativas a Deus, para fazer sacrifício de perdão dos pecados do povo. Pois, naquilo em que ele mesmo sofreu ao ser tentado, ele pode socorrer aos que são tentados. Como um vaso de fundição coberto de restos de prata, assim são os lábios inflamados e o coração maligno.